Bertrand estava em sua nova cabana, no campo. Ele tinha acabado de se mudar de um bairro pequeno, absorvido pela capital da Escócia. Ele não gostava de pessoas, fugia delas. Sempre foi assim. Sua família era religiosa tradicional. Bertrand sempre tinha problemas. Tinha seu pai também, especialmente rígido e duro, e sua disciplina era abusiva. Ele batia em Bertrand, tirava comida, cama. A mãe de Bertrand era mais passiva, mas ser passiva de abuso é uma forma de abuso. Fora de casa, na escola, na igreja, não era muito melhor. Alguém como seu pai sempre aparecia em todos os lugares. Para ele, as pessoas só lembravam que ele precisava ser outra pessoa, ser quem elas queriam que ele fosse. Bertrand cresceu e tudo continuou difícil. Ele aprendeu a aceitar todas as regras, estruturas da sua casa, da igreja, da sociedade. Depois do ensino médio, fez um programa de construção naval e foi trabalhar, fazendo navios. Seu chefe era horrível, se aproveitava dele, forçando a trabalhar em empregos sem remuneração, tarefas fora da responsabilidade. Os colegas também se aproveitavam dele. Fora do trabalho ele estava quase sozinho, lutava para ter alguma amizade, relacionamento. Aos 32 anos, Bertrand, com um pouco de dinheiro, habilidades e autonomia, aproveitou a oportunidade para sair da cidade e foi. Agora em sua nova casa no interior, ele estava isolado de todos. Era do tamanho certo, uma casa simples, com muita terra, onde ele poderia construir navios por conta própria. A casa ficava longe de qualquer cidade. Era acessível por uma única estrada e nunca tinha tráfego. De todos os pontos da casa não podia ver ninguém. Ninguém mesmo. Era só Bertrand agora. Já era tarde e ele estava cansado. Ele deitou na cama, pensando por um tempo, e logo fechou os olhos. E aí começou a chegar o sono, porque começou a assumir sua mente. Ele experimentou pensamentos estranhos, contemplações, visualizações, desejos que não reconheceu e não sabia de onde vinham. De repente, seus olhos se abriram e uma onda de medo e ansiedade caiu sobre ele. Ele poderia jurar que ouviu um barulho alto e olhou ao redor da sala e não encontrou nada. Ele se levantou, foi até uma das janelas do quarto, olhou pelas colinas, entre as árvores, tudo iluminado só pela lua. Olhou para o jardim da frente, para a porta da frente, então olhou para os dois lados da cabana, empurrando a cabeça contra a janela para ver tudo o que pudesse. Mas não tinha nada. Ele disse em voz alta, minha cabeça está confusa. Ele pensou consigo mesmo e voltou para a cama. Ele fechou os olhos, respirava alto, tremia um pouco e lutou para voltar a dormir. Seu coração estava batendo forte. Depois de um tempo, a cabeça foi parando de pensar e começou a entrar nos estágios do sono, um barulho alto. Seus olhos se abriram novamente, tentando não se mexer muito. Ele rolou para fora da cama e correu no armário. Puxou um pedaço de madeira e foi devagar até a porta do quarto. Abriu a porta que rangia. Bertrand deu a volta pela casa, segurando o pedaço de madeira sobre os ombros, e começou no segundo andar. Ele verificou todos os quartos, atrás das cortinas, nos armários, atrás de cada porta. E ele fez o mesmo no primeiro andar. Não havia nada em qualquer lugar. Bertrand ouviu novamente um som mais alto. Ele sabia que estava vindo de dentro, parecia que vinha de baixo dele. Mais barulho. Bertrand ainda não tinha olhado o porão. Ele abriu lentamente a porta do porão, seus olhos espiando ao redor. Não vendo nada, ele começou a descer as escadas, bem devagar. Enquanto descia, olhava em volta, espaço escuro, cheio de tralhas que ele deixava lá embaixo, muita bagunça.
Mais barulho ele ouviu de novo, muito alto. Bertrand tentou seguir o som e seus olhos pegaram algo que ele não tinha visto. Era uma maçaneta. Uma porta de madeira no chão dos cantos do porão. Bertrand se aproximou. Seu coração estava batendo tão alto. Ele não sabia de onde vinha o som. Suas mãos tremiam e ele lutou para seguir a mente. Se abaixou e abriu a porta. Em um instante, uma fumaça preta e fragmentos de luz explodiram, derrubando ele para trás e quebrando pedaços de madeira. Quando ele recuperou um pouco de consciência, encontrou na frente dele o que só poderia ser algum tipo de monstro. Bertrand entrou em estado de choque. Ele não acreditava no que estava vendo. Eu devo estar sonhando, ele pensou, mas a dor que sentia era real. A fumaça e a luz ainda estavam ali. Não conseguiu uma visão clara. O que ele podia ver parecia ser uma criatura sombria que olhava para ele através da fumaça. Se movia com naturalidade, leve, como se estivesse na água. Parecia voar. Antes que Bertrand pudesse ver, se levantou e saiu correndo do porão. Subiu as escadas pela porta da frente, pela estrada. Ele correu, correu e correu. Na manhã seguinte, um lojista de um armazém geral em uma cidade próxima encontrou Bertrand dormindo do lado de fora. Ele era um homem mais velho, na casa dos 60 ou 70, cabelo grisalho, de barba. Ele olhou Bertrand e cutucou forte com o pé, enquanto caminhava até a entrada da loja. Bertrand se levantou, tirando pó, balançando a cabeça. "Oi", Bertrand disse, meio desorientado. "Olá", o velho disse, e continuou andando, destrancando a porta e entrando na loja. Bertrand o seguiu. "Eu preciso de uma arma", disse Bertrand. "Ok", disse o homem com calma. "Tudo o que temos está ali", e apontou para algumas prateleiras. Na parte de trás da loja, Bertrand correu para lá e começou a inspecioná-los. Ele imaginou batalhas em que ele matou o monstro, em que ele recuperou o controle e paz dentro da sua casa. Eventualmente ele olhou para o homem. "Eu vou levar aquele", ele disse, apontando para uma grande espada. "Isso vai custar 60", disse o velho. Bertrand pagou o lojista, saiu de volta e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ficou um tempo no jardim sozinho. Depois de muitas horas, o sol começou a sumir e ele sentiu que estava pronto. Entrou no porão. Ele encontrou o porão vazio e silencioso, a escotilha fechada. Segurando a espada, a respiração acelerou, o batimento cardíaco também. Com a espada na mão direita, ele abriu a escotilha e veio fumaça e luz, quase deixando ele cego, e o contorno do monstro surgiu. Bertrand começou a balançar a espada na direção do monstro, mas esqueceu tudo o que tinha planejado. Era uma pessoa desfigurada, o monstro. Ele balançou cada vez mais forte. O monstro não se alterava, evitou sem esforço cada golpe. Bertrand logo viu que era difícil e recuou correndo de volta escada acima, pela casa e na estrada. Ele correu, correu e correu. Na manhã seguinte, sem surpresa, o lojista encontrou Bertrand do lado de fora da loja e deixou entrar. Depois de alguns minutos, Bertrand olhou para o lojista e disse: "Me desculpe." "Pode falar", o velho disse. "Preciso de arma, mas também preciso de outra coisa. Algo que me ajude na luta. Ajude mentalmente." "Você tem algo assim?" "Sim", o velho disse com indiferença. Ele foi até o outro lado da loja, atrás do balcão, depois voltou com uma garrafa. "É isso que você está procurando?", entregando a garrafa para Bertrand. O rótulo na garrafa dizia: "Elixir entorpecente. Beba algumas gotas disso e por várias horas você não sentirá dor." "Isso é perfeito", Bertrand disse. "Vou levar." Bertrand pagou o homem e voltou para casa. Antes de entrar, ele bebeu algumas gotas do elixir. Ele agarrou seu mangual e treinou um pouco, enquanto esperava os efeitos do elixir. Logo começou a se sentir entorpecido. Sentiu um calor, calma, torpor.
Quando ele desceu no porão e abriu a escotilha, mal conseguia ficar de pé. Estava sem equilíbrio. Ele se debateu descontroladamente. "E saia da minha casa", Bertrand gritava. "Você não pertence, isso aqui é meu", e o monstro flutuava ao redor do porão. E foi quando o monstro bateu e empurrou Bertrand, mas Bertrand não sentiu nada por causa do elixir. Ele não estava se importando, nem com o monstro, nem com nada, ele estava atordoado. Bertrand ficou exausto e desistiu. E foi de volta para cima, e nessa noite ele dormiu no seu quarto. Ele tomou mais elixir e pensou que se o monstro ia matá-lo, já teria feito isso. Ele também não sentia dor, não tinha risco. Nos dias seguintes, Bertrand tentou lutar contra o monstro quase todas as noites. Bebia muito elixir, voltou para o armazém várias vezes para comprar mais e mais armas, machados, estrelas, flecha e assim por diante. Comprou mais elixir também, e a vida dele foi consumida lutando contra o monstro, fazendo de tudo o que podia para matá-lo, mas nada funcionou. Desesperado, Bertrand se viu na loja novamente. "Eu preciso de outra coisa, algo diferente", ele disse ao lojista. Quando ele olhava para o inventário de armas, "Você tem mais alguma coisa?" "Contra o que você está lutando?", o velho perguntou. Bertrand olhou para ele várias vezes. "Eu não tenho certeza, é um tipo de monstro. Mora no porão da minha nova casa." Disse o velho. "Você tentou quase todas as armas que eu tenho. Cada elixir?" E o velho esfregou a barba. "O que o monstro quer?" "Não tenho certeza", Bertrand respondeu. "É um monstro, não sei se quer alguma coisa." "Bem, tudo quer algo. Você já tentou falar com ele?" Bertrand, não. "Como eu disse, é um monstro." "Bem, talvez você deva tentar. Alguns monstros nem querem ser monstros. Eles são formados ao nascerem, ou criados de uma forma que se tornam um, ou o mundo os trata como um. Isso faz com que eles sejam um. De qualquer maneira, muitas vezes só precisam que você ou eu, qualquer pessoa, o escutem para ser respeitado, para ter espaço, para serem eles mesmos. Vou te dar minha recomendação. Vá para casa sem armas, sem elixir. Vá ao monstro. Pergunte quem e o que ele quer. Aceite que está lá na sua casa. Encontre um terreno comum com ele. Tenha empatia com ele. Há coisas que você não pode ignorar ou lutar. Há coisas que você tem que falar diretamente." Bertrand ficou em silêncio por um momento, olhando para o homem, e saiu. Quando Bertrand voltou para casa, ele foi para o porão. Ele deixou suas armas do lado de fora, se manteve sóbrio no porão. Como sempre foi, a escotilha estava fechada, e então ele se abaixou e abriu. Fumaça e luz dispararam, as nuvens e os raios chegaram, e ele via o esboço do monstro aparecer na frente dele. Bertrand não se aproximou, mas também não recuou. Ele manteve sua posição perto o suficiente para ver e se comunicar. E aí, ele foi se transformando cada vez numa figura mais humana. E Bertrand, com uma voz trêmula, mas ousada, disse: "Você gostaria de subir? Poderíamos conversar lá." Houve uma longa pausa e o monstro disse: "Sim, obrigado", disse o monstro. O conflito entre quem somos e quem queremos ser encontra-se no âmago da luta humana. A dualidade, na verdade, está no centro da experiência humana. A vida e a morte, o bem e o mal, a esperança e a resignação coexistem em todas as pessoas e manifestam sua força em todas as facetas da vida. Tememos, independentemente do quanto nos esforcemos, jamais conseguir escapar do nosso lado sombra. E embora ignorar ou reprimir esse lado sombrio seja a norma, a verdade soberana é que correr da sombra apenas intensifica seu poder, negá-la apenas conduz a mais dor, sofrimento, tristeza e sujeição. Somente ao abraçar a nossa dualidade é que nos libertamos dos comportamentos que poderão potencialmente nos levar para baixo. Se não reconhecermos integralmente quem somos, é certo que seremos tomados de assalto pelo efeito sombra.